Bom, meus alunos, todo mundo bem? Espero que sim. Continuando as nossas aulas à distância, hoje nós vamos ver o assunto, o absolutismo. Absolutismo esse que, juntamente com o renascimento comercial, renascimento cultural e a reforma protestante, foram movimentos que deram início à Idade Moderna, deram início às transformações da Europa moderna, saindo daquela forma, daquela sistemática de feudos que existiam na Idade Média. O absolutismo. O que foi o absolutismo? Foi um sistema político onde o rei centralizava o poder em suas mãos. Ou seja, o rei passou a se tornar uma figura forte, apoiada por um exército permanente, onde ele assim iria ter todos os poderes à frente dos senhores feudais, se transformando assim no suzerano de maior poder político da região, se transformando no rei, aonde com o seu poder centralizado iria desenvolver essa forma política chamada absolutismo. O absolutismo, ele teve várias características, ele teve várias formas de serem impostas pelo rei para mostrar o seu poder. No caso, burocracia administrativa. Essa burocracia administrativa era quando o rei, através de seus segmentos, de seus auxiliares, passariam a ter um controle de todas as atividades, de todas as normas jurídicas dentro do seu reino. Um exército próprio permanente para poder manter a força política centralizada, para poder manter as fronteiras em paz e, se possível, proteger o rei de possíveis, vamos dizer assim, sucessões hereditárias, tá? Porque esse poder político ele será de pai para filho. Então, a sua sucessão deveria ser resguardada e o exército permanente iria protegê-lo de tais situações. Uma outra característica é um conjunto de leis de justiça unificados. O rei era a palavra, era a justiça e era também a resolução de todos os problemas do seu reino. Palavra de rei não volta atrás, dizia o ditado. E um idioma nacional comum, idioma esse que poderia facilitar o controle da região através vamos dizer assim, das estruturas, sociais e educacionais dentro das fronteiras. Todo mundo falando francês, todo mundo falando inglês, ficaria mais fácil esse controle, tanto da parte cultural como educacional. Uma observação: três setores apoiaram essa centralização política dos reis. Foi a burguesia, classe econômica, para não perder os seus direitos de comercialização; o clero, para não perder os seus direitos de ser a igreja mais forte, de ser a igreja controladora de todas as normas em termos de jurisdição religiosa. No caso, na França, no primeiro momento foi o catolicismo, depois o protestantismo com a reforma. E a nobreza, para não perder seus privilégios, duques, condes, marqueses, que ficavam ali, vamos dizer assim, eram aqueles que auxiliavam o rei mais diretamente, eram aqueles que puxavam o saco do rei, não queriam perder os seus privilégios, pois viviam na corte, viviam de finanças, viviam de, vamos dizer assim, de apoios financeiros que o rei dava para eles. Eles apoiavam esse sistema político, que foi o absolutismo. Dentre as nações europeias que mais se destacaram na forma de governo absoluta, foi a França. A França, durante o governo de Luís XIV, onde ele dizia-se que o Estado sou eu, a França sou eu, ele, através dessa forma de centralização política, fez com que a França fosse a primeira nação europeia de maior poder absoluto de monarquias na Europa. Bom, além disso, nós temos também alguns teóricos, alguns defensores do absolutismo, aqueles que escreveram, aqueles que colocaram as suas ideias para que fosse apoiada por grande parte da população esse sistema político. Nós temos aqui, primeiro, Nicolau Maquiavel, em sua obra O Príncipe, lembrando que Maquiavel, francês. O Príncipe, essa obra escrita por ele, dizia o seguinte, que o rei deveria cometer de todos os meios
Deus para manter e concentrar o poder. Ou seja, os fins justificam os meios, dizia ele. Era melhor ser temido do que ser amado. Então o rei deveria ser uma figura que deveria ter essas características, deveria portar essa sua formação. Um outro seria Thomas Hobbes, em Leis. Em sua obra Leviatã dizia o seguinte, que o rei deveria investir de todas as suas autoridades para manter o controle político e econômico da região. Deveria investir na sua força centralizadora, no seu poder de controlar a região. E por fim, nós temos os dois franceses, Jacques Bossuet e Jean Bodin, onde defendia a teoria do direito divino do rei. Ou seja, o rei era nomeado, era indicado pelo próprio Deus. Ou seja, somente Deus poderia indicar quem seria o rei, e o rei só deveria obediência a Deus. Teoria do poder divino dos reis. Os reis absolutistas também criaram um sistema econômico que pudessem controlar a economia, que foi o mercantilismo. Essa prática econômica era centralizada, era normativa, com as designações que os reis iriam colocar dentro de seu estado. Ou seja, iria controlar o setor econômico também através de suas diretrizes, através de suas leis. Certo, pessoal? Então, até a próxima.